No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar como, gente? Presta atenção nessa palavra. O foco de toda a armadura, e principalmente da peça que nós vamos falar hoje, tem a ver com você conseguir ficar firme. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você sabe que a maior guerra do ser humano é conseguir enxergar isso. Sabia? Por isso que quando a gente fala na televisão, no rádio, sobre os problemas, e quando a gente fala assim, isso é um mal, tem gente que nos critica. Percebeu isso já? Ela diz assim, puxa, na igreja, tudo eles falam que é um mal. Por quê? O ser humano não quer. Muitos não acreditam, mas muitos não querem enxergar o mundo espiritual. Porque é mais fácil eu focar em pessoas. É mais fácil eu focar no vizinho, no familiar que tem inveja de mim. É mais fácil focar na amante do marido. É mais fácil focar em quem me persegue. É mais fácil a gente focar em pessoas. Só que aqui Paulo deixa claro que não é inteligente focar em pessoas, porque pessoas, embora há aqueles que são inimigos, mas são os menores. Os nossos maiores inimigos não são pessoas, são as hostes espirituais. Esses são os maiores inimigos. E às vezes quem a pessoa pensa que é inimigo, está simplesmente sendo influenciado pelo diabo. É o diabo ali como um boneco de marionete, usando pessoas para nos atacar, para que a gente ataque essas pessoas, e quem fica de bonzinho? Quem fica escondido? O diabo. Então, aprenda a olhar o mundo espiritual, ele existe. Não foca, não coloca a sua força, a sua atenção em pessoas, porque é tudo que o diabo quer. Ou que a pessoa não foque nele, ou acredite que ele não existe, porque aí ele faz a festa. Então, Paulo deixou bem claro, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E mais um detalhe aqui, né? Você vê que são vários. Tem no céu, tem na terra, tem no poder. É demônio em tudo que é lugar. Se a gente entendesse, se as pessoas conseguissem enxergar que tem muito mais demônios do que pessoas, elas não focariam tanto em pessoas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então, aqui mais uma especialidade da armadura. É depois de vencermos tudo, continuarmos firmes. Porque o que a gente vê em dias atuais? Gente que diz que aparentemente já venceu tudo, mas ela não está firme. É aquela pessoa que já passou muita coisa na vida, mas ela ficou cheia de marcas. A gente vê isso muito por aí. Eu tenho tanto tempo de igreja, já passei por isso, por aquilo, mas você vê que ela não fala como alguém que já venceu. Ela fala como alguém que ficou cheia de marcas, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, desconfiada de coisas e de pessoas, enferma na alma, com mágoas, com ressentimentos, com feridas. Então, ela aparentemente venceu tudo, que na verdade não venceu, e não está firme, porque está cheio de ressentimentos, e às vezes sentimentos do coração, que amanhã, mais cedo ou mais tarde, pode levar ela a perder a sua salvação. Então, a armadura, ela tem a finalidade de nós vencermos tudo nessa vida, e no final está firme. É aquela pessoa que diz assim, com os meus erros eu aprendi, com as perseguições eu me tornei mais forte, as lutas eu venci, quem se levantou contra mim foi entregue na mão de Deus, e eu estou aqui firme na fé, pronto para subir com Jesus. Amém, gente? Isso é a pessoa haver feito tudo e continuar como, gente? Firme. Então não deixe o diabo lhe marcar, não. O diabo quer marcar a gente. Ele quer que a gente chegue no fim da vida, no fim da caminhada, cheio de marcas. Então por isso que ele disse, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, mais uma vez. Você vê que é muita firmeza, né?
E tem a ver com a peça de hoje. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, primeira quarta-feira, e vestida a couraça da justiça, segunda quarta-feira, falamos, e agora, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então aqui agora ele vem falando dos pés. Ele vem falando aqui de calçarmos os pés na preparação do evangelho. O que isso tem a ver com cada um de nós? Tem a ver com a base. Tem a ver com o pé, tem a ver com o calçado. Você pode ver que você se sente bem ou mal a depender do calçado que você está. Às vezes o calçado ele é muito bonito, mas ele aperta. É ou não é verdade? E às vezes a pessoa fala, não, mas esse sapato é bonito, eu não posso perder. Se eu não usar, eu vou ter que dar para alguém. Às vezes o sapato foi caro. Aí você põe papel ali, é ou não é? Põe aquele spray para ele, como é que fala? Lacear, porque você não quer perder. Aí você põe para ficar bonito, mas ele arrebenta o seu pé. Eu tenho alguns desses também. O sapato é uma coisa muito importante. Você vê que para cada atividade tem um sapato específico. Por exemplo, o sujeito vai jogar futebol. A mulher que joga futebol. Tem mulher que joga futebol, não tem? Tem ou não tem? Tem mulher que joga futebol aqui? Tem mulher? Mulher que vai jogar futebol, ela vai de salto alto? Tem um sapato específico. Tem a chuteira. O sujeito que vai jogar tênis tem o sapato específico. É na verdade. O sujeito vai subir uma montanha, o sapato é específico. Para cada coisa. Ele vai para o gelo, o sapato é específico. Para tudo tem o sapato específico. Caso contrário, fica destoado. Pode ser um sapato muito bonito, mas para a ocasião errada, ele não vai valer de nada. O sapato salto alto pode ser caríssimo, mas numa partida de futebol, ele não serve. São os outros sapatos que existem por aí, quando se trata de vencer inimigos espirituais, permanecer firme até o fim. Existem muitos outros sapatos que simulam o verdadeiro. Mas o verdadeiro sapato é o evangelho. Porque quando a pessoa está firme na palavra de Deus, você vê, é calçar os pés com o evangelho da paz. Ou seja, a minha firmeza, o meu apoio, o meu sustento tem que estar na palavra. Porque qualquer coisa ou outra coisa que eu tentar me apoiar, falha. Você vê, tem gente que a firmeza dela está em pessoas. O fulano, pastor fulano me ganhou para Jesus, eu me espelho nele. Olha, aquele espelho pode quebrar. Pode ou não pode? Aquela pessoa que talvez foi tão usada por Deus para te ajudar, se ela não vigiar e não calçar os sapatos dela, ela pode amanhã cair. E se você está firme nele ou nela, o que vai acontecer? Vai cair também. Tem gente que se apoia em pessoas. Tem gente que se apoia na internet. Não vou ver uma frase motivacional para me animar hoje. Um dia você pode não pagar a conta e não vai ter internet. Não vai ter quem te motivar naquele dia. Eu estou apoiado na palavra do pregador fulano, do coach fulano. Ele pode morrer a qualquer momento. Mas quem não morre? A palavra. Por isso que Jesus disse que o homem que constrói a casa na rocha, esse vem o vento, vem a tempestade, vem tudo, mas ele continua como? Firme. E que rocha é essa, gente? A palavra, o evangelho. Se você está calçado nisso aqui, você está seguro, você está salvo, você está blindado, você está protegido, você está preparado para qualquer coisa. Amém. Porque veja que a parte superior do nosso corpo depende da base, depende dos pés. Como a gente estava falando de sapato. O sapato, a depender do sapato, você está firme ou você não está. A pessoa que vai fazer um exercício, por exemplo, ela tem que estar com um sapato adequado para aquilo, para que ela consiga fazer aquela atividade, correr, se for o caso. Caso contrário, não adianta a parte de cima estar toda ok, se os pés estão comprometidos. Está escrito também, lâmpada para os meus pés, o pé, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando você está apoiado nessa palavra, ninguém te segura. Vem tempestade, vem vento, você está calçado. Você já percebeu quando às vezes a pessoa quer se livrar de acusações e ela tem provas? Ela tem provas. Então ela diz assim, pode vir o que vier, eu tenho as provas, eu estou o quê? Calçado. Não estou calçado. Ou seja, eu tenho no que me apoiar. A palavra é a nossa prova.
A gente tem no que se apoiar. É aqui que tem a garantia para tudo. Quando o diabo vier com as suas dúvidas, tribulações, tentações, maus pensamentos, porque são os ataques, você viu, tanto de inimigo que tem, principado, potestade, dominador, forças espirituais do mal, tem uma turma grande. Quando cada um desses vem contra nós, com alguma estratégia, com alguma cilada, e cada um age de uma forma diferente, nós temos que estar calçados na palavra. É a pessoa saber dizer não. O diabo está se levantando assim, 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 mas a palavra, que é onde eu estou calçado, diz isso, isso, e por isso eu vou em frente, eu vou vencer. Amém? Pode ver, todos que fizeram isso no passado foram até o fim. A Bíblia inclusive fala sobre aquele rei Nabucodonosor, que ele teve um sonho. E nesse sonho ele sonhou com uma estátua. E aí vem agora o puxão de orelha para alguns que estão dentro da igreja. Quando ele sonhou com aquela estátua, foi chamado Daniel para que revelasse aquele sonho. E olha a característica da estátua que ele sonhou. Põe aí. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Coisa boa, hein? Olha lá. E o peito e os braços de prata. E o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro. Olha só, até aqui está tudo bem. Cabeça, peito, coxas. Olha agora. E os seus pés em parte de ferro e em parte de quê? Barro é uma boa estrutura para uma estátua, pessoal. Principalmente com tanta coisa pesada em cima. E aí o sonho dele, que Daniel posteriormente revelou, foi esse. Põe aí. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua aonde? Nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. E quando Daniel trouxe a revelação, deixou bem claro que seria um reino destruído, tudo porque não tinha base. Os pés eram de ferro com barro, fracos. É o que acontece quando o cristão é fraco. Quando o cristão não está calçado com os pés aonde, gente? Na palavra, no evangelho da paz. Pode parecer que do lado de cima está tudo ok, porque a cabeça de ouro, peito de bronze. O que isso representa? As muitas conquistas que a gente vê por aqui. Você vê, a pessoa dá um testemunho às vezes econômico, ela fica feliz da vida. Aquilo se torna um troféu para ela. Não, olha quem eu era e olha quem eu sou hoje. Olha a casa que eu morava e olha a casa que eu moro hoje. Olha aí, vamos dizer que uma peça de ouro. Não, eu fui curado, eu tinha câncer. Cheguei desesperado entre a vida e a morte, tomando remédios. Fui curado, está aqui o exame do antes, está aqui o exame do depois. Excelente, bacana, bênçãos. Meu filho está liberto, me casei. Tudo isso são as partes de onde? De cima. E a base? Aonde está o pé? Está verdadeiramente no evangelho da paz ou não? Porque se não estiver, não tem problema, como eu disse. Essas partes de cima são ótimas quando a base está na palavra. Porque aí as conquistas que a pessoa teve não vão amanhã comprometer a permanência dela até o fim. Porque o problema é esse. O problema não é ter as conquistas, não é ter a parte de cima revestida, que é o que representa aquela estátua. O problema é não ter a base firme. Porque se isso não acontece, vem a pedra. Vem o tempo ruim, vem o tempo de dificuldade. E a pessoa não consegue permanecer firme até o fim. Então, a sua base tem que ser a palavra. Eu falava há pouco para os pastores ali, auxiliares. A palavra, ela não pode ser para nós nem um livro, porque às vezes a pessoa foca no livro, ela só anda com isso aqui, que ela pensa que o livro tem poder. E tem, é um livro. Sabe quando passa até poder? Quando eu abro, não só quando leio, mas quando isso entra em mim. Amém? Aí essa união se torna poderosa. Quando eu pego o espírito disso aqui, isso aqui anda comigo de dia e de noite. Não o livro, mas o espírito da palavra. Ainda que alguém me roube o livro, pronto, levaram o meu livro. A palavra continua onde? Aqui dentro. Eu consegui entender o que é o evangelho. Você vê, se você conseguir entender o que é o evangelho, acabou, ninguém te derruba. Ninguém rouba você do seu ideal. Quais são os evangelhos da Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você for ver, as outras epístolas, parte desses evangelhos, mas a base está aí. A nossa base é o evangelho. Não é desprezando o Velho Testamento e nem as epístolas não, mas ali a base.
Porque eu estava separando aqui, olha as coisas poderosas que tem dentro do Evangelho. Em Mateus 1, 21, 23, fala do nascimento de Jesus. Mateus 4, 1, o que aconteceu com Jesus? Foi tentado. Veja se isso não é uma base para os nossos pés. O que eu preciso saber? Jesus nasceu. Nasceu ou não nasceu? Com um propósito. Depois ele foi tentado, nos dando lições de que nós seremos tentados e se ele venceu, também podemos vencer. Depois, em Marcos 16, 15, ele fala do ide, ou seja, da missão de evangelização, que não cabe só aos pastores nem obreiros, mas cabem a todos nós. Então está aqui, dentro do Evangelho. Em Lucas 11, 1, olha que tesouro que ele nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso, que ele disse que temos que fazer uma vez por ano. Uma vez a cada 3 anos. Quando, gente? Todo dia. Está aí nos Evangelhos. E para finalizar, o mais forte, em João 14, 1, 3, quando ele disse, na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou lá preparar a morada de vocês e vou vir buscar vocês. Amém? Quando eu entendo isso, acabou. Eu entendo, está também nos Evangelhos, em Marcos, que diz, quem crer e for batizado será salvo. Está tudo no Evangelho. Quando eu entendo toda essa junção, isso me faz forte. Isso me faz me entregar a Ele de corpo, alma e espírito. Isso me faz fugir do pecado, isso me faz perdoar. Isso me faz entender que a nossa vida não é aqui, porque Ele disse que tem uma outra morada que Ele foi preparar e vai vir me buscar. Então eu não fico criando só expectativas aqui, nessa terra. Às vezes a gente vai conversar com pessoas cristãs, ela não fala nada no campo espiritual. A vida dela é do céu para baixo. Ela só pensa aqui, enquanto Paulo diz pensar nas coisas de onde, gente? Lá do alto. Mas às vezes você vai conversar com alguns cristãos, eles são extremamente humanos. Só fala de coisas dessa terra. Então você vê que são pessoas que ainda não entenderam o que é o Evangelho. Não entenderam. Elas entenderam sim, o que são bênçãos que são alcançadas através da fé. Mas o Evangelho elas ainda não entenderam. Porque quem entende o Evangelho sabe que nós somos turistas nesse mundo. Amém? Turistas. Estamos aqui de passagem. Mas tem alguém preparando morada para nós e vai vir nos buscar. Aleluia. Quando nós entendemos isso, tudo muda. A paz entra em você. O Evangelho da paz tem a ver com essa revelação boa que a pessoa passa a levar para as pessoas. Porque não é o que se vê por aí. Hoje em dia se prega um evangelho de guerra. Perceba se não é assim. Às vezes a pessoa entra numa determinada igreja, ela é treinada pelo certo pastor a se tornar inimigo de todo mundo. Ela chega em casa, ela é a primeira que vai para a igreja. Quando ela chega em casa, pronto, ela arruma confusão com todo mundo por causa, teoricamente, do quê? Da palavra. Cadê minha palavra? Ih, ficou ali. Está aqui, ó. Por causa da Bíblia. É aquela pessoa que vai para a igreja e o pastor fala para ela, ó, você agora está salvo e os teus familiares são tudo endemoniados. Aí ela chega em casa arrumando confusão com todo mundo. Está lá o sujeito assistindo o programa lá que não é para assistir. Desliga isso aqui, seu demônio. É, não é verdade? Está lá o marido fumando. Tira esse cigarro aqui, seu miserável. Isso aqui é o diabo. Pá! E o marido, pá! É ou não é? Porque não é o evangelho da paz. É o evangelho da guerra, da acusação. Entendeu? Por isso que porque tem gente que não ganha ninguém para Jesus. Não é assim. É na paz. É na palavra. Se Deus não convencer, não é você arrancando o cigarro da boca dele que vai convencer. Não é acusando, não. Seu isso, seu endemoniado, seu capeta, seu isso, seu aquilo. Não. Está lá o seu familiar, perdido, perturbado. Ame ele. Amém? Ame ele. Ah, mas ele não é o que eu quero que seja. Um dia você também não foi. Ah, mas o meu filho não me ouve. Um dia você foi jovem, um dia você foi criança, um dia você deu trabalho para o seu pai. Eu dei. Ou tem algum santinho aqui? Quem deu trabalho aqui para o pai e para a mãe? Levante as mãos, seja honesto. Pois é, deu trabalho. Então tem paciência. Ama o seu filho, porque amanhã, hoje ele está lá na euforia da juventude, né? Quer curtir. Mas um dia vai bater a depressão, porque ele não conhece o evangelho da paz. Então mais cedo ou mais tarde ele vai sentir falta disso. Vai ou não vai? E aí, na hora do desespero, vai procurar quem? Com quem ele não tem problema. Aí se ele tem problema com a mãe, que xingou, chamou ela de pombagira, chamou de endemoniada, vai buscar na mãe? Vai buscar na rua, na amiga.
E às vezes vai buscá-la na amiga, que vai dizer, ô fulano, não, o negócio é o seguinte, agora é hora de você fazer coisas diferentes. E vai apresentar coisas piores. Sim ou não, gente? É assim que funciona. Agora, quando dentro de casa ela tem alguém que apresenta o evangelho da paz, sem fanatismo, sem acusação, o que acontece? As portas ficam abertas. Quando a pessoa precisa, ela vai lembrar de quem traz paz para ela. Amém, pessoal? Pense nisso. Onde você está apoiado? A sua fé, a sua casa está na areia ou está na rocha? Pense nisso. Porque se está na rocha, você vai até o fim. Se está na areia, qualquer vento vai te derrubar. A pedra que derrubou em sonho a estátua de Nabucodonosor vai derrubar. Asa, que era um rei que a vida inteira teve os pés calçados na palavra. Falei disso segunda-feira. Tudo que ele ia fazer, ele consultava quem? A Deus. Não perdia nenhuma batalha. Estava calçado. Depois de não sei quantos anos de reinado, ele quis tirar os calçados físicos e quis confiar nos homens. Morreu justamente com uma doença onde? Nos pés. Então pense todo dia aonde você está calçado. Você não pode estar calçado na igreja. Você não pode estar calçado no pastor. Você não pode estar calçado em pessoas. Você tem que estar calçado no evangelho da paz. Porque aí sim, dessa forma, você vai estar firme. Hoje, amanhã e sempre. Amém? Então queira isso para você. E se você tiver fé e querer isso mais do que qualquer coisa, você vai receber essa peça da armadura agora. Você crê nisso? Então fique de pé.